do colombiano Copete, que terá pela frente o Coritiba. E uma pergunta fica no ar: onde estará um dos maiores fãs de Copete? O nosso estilista, Fábio Sormani. O Messi tem 3 Champions. Cristiano Ronaldo tem 4 bolas de ouro. Tem ainda informações do vice-líder Grêmio, do São Paulo, que tenta se manter longe da zona de rebaixamento e terá novidades contra o Avaí na ressacada. E o Palmeiras, hein? Será que Borja está mesmo de saída? Palmeiras que terá como uma das armas contra a Chape o venezuelano Guerra. Por falar em guerra, conta uma aí, mano! Tá lá, tiroteio, papapá. Retornam os soldados pro alojamento. Aí, eis que o coronel chega, faz a contagem ali, fala, tá faltando um. Aí chega lá, o capitão fala: coronel, autorização para ir buscar meu soldado. Ele fala: negado. Autorização para buscar meu soldado. Ele falou: negado. Você vai para lá, você não vai voltar. Aí o cara fala: autorização para buscar meu soldado. Ele falou: não vai. Ele vira-se de costas e vai na direção do conflito para voltar com o seu amigo. Eis que, quando ele retorna para acampamento, baleando, cheio de furo, o outro no ombro, morto, ele olha, coloca o seu amigo no chão. O comandante fala: não falei que era para você não ir, não era para você estar lá, agora ao invés de 1 eu perdi 2. Valeu a pena você fazer isso? Ele fala: valeu. Sabe por quê? Ele fala: por quê? Ele fala: porque quando eu cheguei lá ele ainda estava vivo e me disse: eu sabia que você viria. Então, não tem nada a ver, Berril, mas joga pra cá. Vamos ver o gol do É, rapaz, é uma lição de vida. Isso é uma lição de vida, senhor Oswaldo Pascoal. Olha, é uma das coisas mais ridículas que eu já escutei. Comprometimento. É? E o Berril joga na quarta. Rasguinho no tornozelo, escambau. Vai pro pau, Berril. Joga, ó. Você que assiste tantos esses filmes aí de Chuck Norris e esses negócios todos, o que você achou? Rambo da Barra. Tô emocionado. O Rambo do Posto 8 para dizer o quê? Não, tô emocionadíssimo. Emocionadíssimo. Então, mas enquanto ele se recupera, vamos para o intervalo comercial. Quando cortarem que é essa de hoje. Essa de hoje, o cara tem que voltar cheio de gás do programa hoje. Hoje vai ser daquele modelo. É sexta-feira. Você já viu como é que tá? A gente volta já já. Não tem. Na palma da minha mão tenho tudo sobre o futebol e ao vivo.
Olha, o Benjamin tem razão. Um dia vai vazar esse negócio de queijo para fora do ar, isso vai dar um BO. Mas que a gente precisa, Pascoal. Advogado. Nas zoonoses, vão castrar. Que isso? Castrar o fascicano. Um pouquinho, né? Vê se a... Gente, Pois é. vem, Flávio, ele tá atacado ou não? Está tudo sob controle. Castrar o fascicano. Hoje ele tá daqueles dias, hein? Eu tô Olha... emocionado ainda com a história do Mano, então Ah, tô com a cara, a voz história é marcada. emocionante. É só agradecer. O Eugênio Léo tá assustado ali. Tá assustado. Obrigado pela sua presença. Gustavo Ribeirão. Tudo bem, Pascoal? Pela primeira vez aqui conosco, aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente estava em São honra. Paulo, você participava. Agora aqui no Rio é a primeira vez. Muito Tá obrigado. estreando hoje? E eu pela- trouxe, Não, eu trouxe aqui, um açúcar pra colocar nessa água do Facincani, que tá muito nervoso. Não, hoje tá... Hoje, Você, hoje tá assim daquele como o modelo. outro de ontem, eu te conheço de outros milhões de carnavais Não fala também. isso, que Mas você se já eu falou contar ontem. histórias de carnavais Entendeu? seus... O senhor não tem histórias de carnaval. Só a gente Pare depois, com essa depois a história. gente vai botar as imagens do carnaval. Tem. Agora a gente vai direto para as imagens do Corinthians. Boa. O líder do Campeonato Brasileiro, os O outros campeão jogam. brasileiro. O Corinthians não. E ninguém chega perto. É impressionante. Aê, Caetano! Fernando Caetano tá lá no centro de treinamento do Corinthians, no CT Joaquim Grava. Um abraço para você, Caetano! Grande abraço, Pascoal, a todos que nos acompanham no Fox Sports Rádio. Pois é, estou aqui no líder invicto Corinthians, que ficou 14 dias sem jogar no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, permanece na primeira colocação, vantagem de 8 pontos para o segundo colocado Grêmio. Detalhe, hein, o Corinthians ainda tem um jogo a menos. Durante esses 14 dias que o Corinthians não atuou, o técnico Fábio Carilli aproveitou o tempo para treinar bem o time e também para recuperar os jogadores. Entre eles, um dos principais do elenco corintiano, o meia Jadson, que ficou um mês fora se recuperando das fraturas na costela. O Jadson voltou aos treinamentos e amanhã retorna à equipe do Corinthians, mas vai iniciar como opção no banco de reservas. Na coletiva concedida agora há pouco, o técnico Fábio Carilli já adiantou que o Cleison será o titular, uma vez que o Jadson ainda está sem ritmo de jogo. Então vamos aproveitar e acompanhar uma parte da entrevista coletiva do Fábio Carilli, que disse que, entre outros assuntos, que essa história de que o Corinthians já é campeão antecipado, com 18 rodadas ainda para o final, que ele não cai nessa história não, que na verdade o Corinthians está pensando jogo a jogo. Então vamos ouvir o que disse o técnico Fábio Carilli. Isso é uma pegadinha. A gente está com um grupo bastante maduro, né, que a gente não vai ficar entrando nessas conversas, não adianta a gente ficar escutando o que os outros estão falando, que nem aconteceu no começo do ano, que nem aconteceu no começo do Brasileiro. A gente tem que ir para campo trabalhar, encarar cada jogo com uma decisão. É claro que eles vão priorizar, né? Muitas vezes até tirando o peso já do Campeonato Brasileiro, mas pode ter certeza que não desistiram. Quando for para campo no final de semana, que nem esse caso, vão procurar a vitória. Depois eles têm Copa do Brasil, depois tem jogo no final de semana que vem e o campeonato para, onde vai dar para recuperar todos, né? Acho que é muito cedo para desistir. Se sou eu no caso deles, claro que eu iria priorizar, mas não desistir de outras competições. Foi muito importante para nós. Nós conseguimos aproveitar bem essas 2 semanas. Não treinando demais, nem treinando de menos. Determinamos alguns dias onde a intensidade ia ter que ser alta e a gente atingiu o que queria. 2 dias nesse período de treinos com a intensidade de jogo, que foi quinta-feira da semana passada e quarta-feira dessa semana, a gente atingiu pelos nossos números. Então nós soubemos aproveitar bem, né? Foi muito bom mesmo esse período. Jadson, terceiro treino com bola hoje. Vai ficar à disposição, vai para o banco comigo. Conforme o jogo, se eu precisar de um atleta com suas características, vou usá-lo. Nesses 14 dias em que o Corinthians ficou sem jogar, a fiel torcida sentiu saudade, está ansiosa. Mais de 40 mil ingressos já vendidos antecipadamente, carga praticamente esgotada para o jogo deste sábado contra o Vitória na Arena Corinthians, que vai estar lotada. Provável time
titular do Fábio Carille para começar a partida contra o Vitória. Terá Cássio pela direita, Fagner, dupla de zaga o Pedro Henrique ainda na vaga do Pablo, em fase final de recuperação aí de um problema muscular. Ao lado do Pedro Henrique, Balbuena pela esquerda, Guilherme Arana, no meio-campo Gabriel, Maicon, o Cleison nessa vaga aí do Jadson, o Jadson como opção na reserva, completando Rodriguinho, Romero e lá na frente o artilheiro Jô, que é um dos principais goleadores aí desse Campeonato Brasileiro, com 11 gols. O Jô também aí animado para ser pela primeira vez o artilheiro isolado da competição e conquistar o título com o Corinthians. Portanto, neste sábado, a Arena Corinthians vai estar lotada para o Timão voltar ao Campeonato Brasileiro, mais líder do que nunca nessa partida importante contra o Vitória, que está ali na zona de rebaixamento, mas o técnico Fábio Carille não espera moleza não. Jogo complicado para o Corinthians, mas é claro, todo mundo esperando mais uma vitória e a manutenção da invencibilidade corintiana nesse Brasileirão. Pascoal e amigos do Fox Sports Rádio. É isso aí, Caetano. Obrigado pelas informações. Só uma coisinha, Caetano. A questão do Paulo Roberto, que a perspectiva dele continuar ou não no Corinthians. O Corinthians está tentando manter o jogador, entrando em contato com o Barueri. Ele é do Barueri, se não me falha a memória. Audax. Ele começou lá no Paulo Roberto estava no esporte antes. Mas ele é do Audax. É possível, o Corinthians vai fazer, porque termina o contrato agora em dezembro. Como é que tá isso aí, o Caetano? Olha, sem novidades por enquanto. É claro que há interesse do Corinthians na manutenção do Paulo Roberto, você lembrou bem. Ele estava no esporte, mas tem vínculo com o clube aqui do interior, com o Audax Osasco. Então, Paulo Roberto segue sim nos planos. Por enquanto, nenhuma novidade. Vamos aguardar aí os dirigentes se pronunciarem nas próximas horas para ver se o Paulo Roberto continua ou não. Mas o fato é que ele está nos planos e provavelmente o jogador também tem interesse em continuar. Vamos aguardar então os próximos capítulos aí do caso Paulo Roberto. Pascoal. Beleza, obrigado pelas informações, Caetano. Você volta a qualquer momento quando tiver outras informações aqui pra gente. Um abração pra você, muito obrigado. Agora, Jadson no banco de reserva, eu vou passar pra vocês discutirem, mas eu tenho uma opinião sobre jogador bom no banco. O cara, quando tá recuperado pra jogar, bota pra jogar. Sim. Se ele vai jogar 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, esse é um outro problema. Porque o cara lá no banco, aí o cara fica aqui no banco, aí ele vai jogar Cleison, certo? Vai jogar Cleison. Não vai que o negócio não tá virando. Aí o cara começa ali, bota o Jadson. Ô, treinador, bota o Jadson. Aí o cara grita, bota o Jadson. É uma porrinhação. Não é porque o Corinthians está na liderança que os caras vão perdoar. Imagina, vai jogar. Pascoal tá querendo criar Não tô querendo criar clima hostil nenhum. O senhor tá criando um clima hostil pro Cleison. É isso que o senhor tá fazendo, seu Oswaldo Pascoal. Até acho o Cleison um jogador bem razoável. Mas com e sem o Jadson, andou. Então hoje pro torcedor do Corinthians, pra ele, não é que ele não confia no Cleison e o Jadson tem que entrar a qualquer custo. O time andou. O time tem jogado bola. O senhor ontem disse que não dá pra colocar tem alguns jogadores que não podem ser colocados na mesma frase. Quem? O senhor disse ontem. Sim. Que alguns jogadores mas não podem ser colocados na mesma frase. Palmeiras Jadson e Cleison não cabem? Não cabem na mesma frase. Muito obrigado. Mas peraí, Pascoal, você não tem que analisar o Jadson e o Cleison, você tem que analisar o adversário do Corinthians. Coletivamente é outra. E coletivamente o Corinthians tem funcionado com ou sem o Jadson. E funcionou, tanto é que abriu a vantagem. Ou seja, o Corinthians tem um time hoje que a estrutura permite que o Jadson inicie no banco, mesmo eu não concordando com isso. Para mim, o Jadson tem que jogar estando em condição. Mas, se o Carille quiser iniciar o jogo com o Cleison, a torcida não vai atrapalhá-lo e muito pelo contrário. O time tem jogado bola mesmo com essa estrutura. E tem também uma situação que o Jadson e o Cleison, pra mim, podem ser colocados na mesma frase porque jogam em posições diferentes. O Cleison tem jogado aberto pela esquerda, a função que o Romero vinha fazendo. Aí o Romero passa pra direita. O Romero passa pra direita, a posição que normalmente é do Jadson. Então dá pros dois. Mas a mesma frase é questão de qualidade individual que eu falei. Não, qualidade individual não. O Jadson é mais jogador, mais completo do que o Cleison. São características diferentes. Mas dá pros dois jogarem juntos, inclusive. Aqui agora o Romero voltou e está sendo utilizado na direita. Tanto que o Giovanni Augusto foi sacado do time para permanência do Romero. Ainda bem. Mas com relação aí... Ainda bem. Porque o Giovanni Augusto não estava fazendo por onde. É um apito gigante? Não é apito. Aquilo lá é a plataforma, inclusive para o senhor que é mal informado. Olha lá, pai. Porque tem times de futebol. Peraí, congela a imagem. É um apito gigante. Aquilo ali é o banco, não fala bobagem. Que é apito gigante? Olha lá, Pascoal. Você acha que tem algum monumento a apito? Tem dois, inclusive. Olha aí. Olha, esse
Ali é um coberto ali para que os jogadores fiquem ali descansando. É gigante, mano. Apito, não fala besteira. Inclusive tem uma plataforma. Um monumento ao apito no estádio. Tem uma plataforma ali. Gente, vamos falar sério. Fala sério, informação. Tem uma plataforma ali para que o Carille. É interessante isso, Pascoal. Tem times de futebol que precisam pegar um apartamento emprestado de um vizinho para poder ver o treino de cima. O Corinthians ele comprou ali uma plataforma para que o treinador, se quiser acompanhar. Uma grua? Sim, grua. Uma grua. Não, grua é a nossa aqui. Não, é ele tá falando do banco de reservas. Não, eu tô falando de outra coisa. Ele tá falando um elevadorzinho, isso? Tem uma, tipo um guindaste. É como se fosse ali uma plataforma. Uma plataforma hidráulica ali que possa levantar o Carille. Geralmente esse equipamento é utilizado para treinamento de defesa, para posicionamento dos zagueiros. Porque mas isso é antigo, isso nós já sabemos que tem essa plataforma do Corinthians já tem um tempão lá, negócio que sobe. Mas não tínhamos mostrado. Não tinha mostrado, é um monumento ao apito ali, bicho. Que monumento apito ao banco, gente? Formato de apito. Por gentileza, põe ali de novo para eu explicar para esse rapaz o que é. Isso é um mega apito. Gente, isso é um banco de reservas com emblema de patrocinadores do Corinthians. É um super apito. O pessoal que não tá treinando na hora descansa um pouquinho, fica ali. Sim, mas é um banco, mas o formato parece. Isso aí parece um formato. Obrigado. É impressionante. Vocês nunca viram uma apito? É impressionante o desrespeito quando é notícia do Corinthians. Quando o Corinthians é tema nesse programa, ele é alvo de chacota, ele é alvo por parte desse recalcado. Ele é campeão do mundo, é campeão brasileiro, é campeão. Não importa. O Corinthians vive sob chacota e ganhando tudo. Quem me dera. Não estão fazendo chacota nenhuma, não. Não é demérito nenhum. Queria eu ser chacoteado tanto e ganhar tanto ao mesmo tempo. Eu achei. Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês. Deixa Muito eu explicar justa essa homenagem. definitivamente aquilo. Põe a imagem, por favor. Não fica. Deixa eu falar um minuto, por gentileza. Senão a gente fica aqui conversando, faz conversa de louco. Aquele ali atrás setor, é o grande segredo do Corinthians hoje. Ali é o centro de recuperação de atletas. Aquele setor, mostra lá o banco de reservas, por favor. Aquilo lá é o banco de reservas. Ele está ali, como tem outro lá. Sim, no outro campo atrás, também tem outro. E no outro campo também tem outro. E todos esses formatos. Todos eles são banco. Grande apitão. Deixa eu explicar para vocês. Impressionante a falta de respeito com o Corinthians. Isso é o banco de reservas. É só isso. Não é dúvida que é um banco de reservas em formato de apito. Parece um apito. Não tem nada a ver com isso. O respeito do Corinthians nesse programa é algo assim. É falta de respeito, sim. É uma constatação. É uma insinuação por parte do Flávio Gomes. É sim. Não tenta defender. Você tá pedindo o seu patrocínio apito, você viu um apito. Você acusou o golpe. Não acusei nada. Vocês só usam esse tipo de argumento ridículo, inclusive, para desqualificar uma campanha. O Corinthians é não tem o menor argumento para desqualificar essa campanha. Não estamos desqualificando nada. Estamos, inclusive, louvando essa justa homenagem que o Corinthians faz ao grande apitão. Né? O senhor é o recalcado. O senhor é o recalcado. Lá em Pyongyang, os caras têm as estátuas lá da família com Vou te mostrar uma estátua, Flavinho. Né? Vou te mostrar uma estátua de tamanho, inclusive. Não pode perder a coração dele em homenagem do apito. A única coisa que o senhor não pode fazer é perder a linha. Eu não tô perdendo a linha. Não tô perdendo a linha, não. O senhor não diz aqui sempre que o senhor não tem sorte para nenhum clube? Não, eu gosto da justiça. Eu gosto da justiça, Pascoal. Eu acho muito injusto você falar alguma coisa nesse programa que não seja dar os parabéns pro Corinthians. Parabéns ao Corinthians. Parabéns. Mas ninguém tá desqualificando o Corinthians. Só brincou, o banco parece um apito. O Carille também disse na entrevista, ao contrário do que o senhor disse, que o Corinthians já é campeão? Não, tem mas já é campeão, imagina, Pascoal. Ele tá falando isso porque não faria sentido falar coisa diferente, entendeu? Mas é óbvio que não é melhor esperar, Flávio? Mas, Pascoal, retomando ainda aquele assunto do Jadson, eu vou falar porque eu entendo que o Carille tem razão em poupar o Jadson nesse jogo. O Jadson, ele tá há algum tempo parado, todo mundo sabe que o jogador, ele precisa voltar aos poucos. Ele tomou a cotovelada e teve uma fratura na costela. Sim, o Corinthians já tá há 2 semanas sem jogar e o Jadson um pouco mais porque ele tá fazendo tratamento para que ele pudesse se recuperar dessa lesão. Sem desqualificar o Vitória, mas o adversário também, Pascoal, não exige que o Jadson comece jogando. Se houver a possibilidade de poupar o Jadson para esse jogo, ele será poupado. Ele está no banco como uma opção numa situação talvez adversa, que o Corinthians esteja perdendo. Então você vai esperar o Corinthians perder para botar o Jadson? É fato, Pascoal. Então bota eles no começo, mano. Perdão, eu discordo, Pascoal. Bota eles no começo. Porque se houver a possibilidade... Toma um gol do Vitória e vai botar o Jadson. Se houver a possibilidade de você poupar o Jadson, se o Corinthians fizer tudo que, pelo menos, a torcida espera que o Corinthians faça, ou seja, abrir o placar, tentar fazer o segundo gol, abrir uma vantagem em cima do Vitória, você não coloca o Jadson em campo. Você preserva o jogador. Agora, a partir do momento que você coloca ele para jogar, você não está descansando o atleta.
Mesmo que você coloque por meia hora, por 40 minutos, que seja, você, se tiver a possibilidade de preservar o Jadson nessa partida, eu acho importante. Ele retorna na próxima partida, que é contra a Chapecoense. E é já no meio de semana. Sim. Então é uma distância curta. Acho que aí pra Chapecoense, que é fora de casa, aí pode ser utilizado. Joga primeiro, joga um tempo, resolve o jogo. Acho, Pascoal, e aí na vale etapa complementar, dá descanso pro cara. Mas, Pascoal, o time jogou bem sem o Jadson também. O time não foi mal. O Cleison entrou bem, o Romero fazendo aquela função pela direita ajuda muito. A tese do Mano é, se precisar de tomar um gol, tiver perdendo, aí bota o Jadson. Sim. Não, perdão, gente. Perdão. Pascoal, na boa, vai jogar contra o Vitória. Pois é. Não precisa vocês estão nessa aí. Não precisa colocar nenhum jogador em risco. Eu não tô com esse nariz em pé que o senhor tá, não. Eu não tô com o nariz em pé, não. A minha leitura é a seguinte, Pascoal. Normalmente, esses jogadores, quando estão voltando de contusão, uma contusão que os tirou de muito tempo das partidas, não estão fisicamente ainda aptos a disputar, às vezes, nem 45 minutos. O próprio Pedrinho, né? Claro. Fez aquele trabalho de reforço muscular. O próprio Carille falou, não, o Pedrinho aguenta 30. Então, se ele joga um tempo inteiro, ele já tá no final, tá se arrastando. Então, eu guardo o Jadson e eu acho que ele entra no segundo tempo ganhando ou perdendo. Porque é necessário que ele entre para ganhar ritmo. Exatamente, para então ele entra ali aos 15 do segundo tempo, joga meia hora, na próxima partida joga 45 minutos e aí na outra já começa a partida. Se por acaso é o Jô que tá fora e você tem que apelar pro Casim, aí eu acho que tem que ir pro sacrifício, não tem outra opção. Tá vendo como é que é o negócio? Aí é que é o negócio. Aí a necessidade é a mãe da invenção. Mas a qualidade do Casim é muito inferior à do passa pela questão física também. Não, também. Se o cara tá preparado para jogar um tempo, ou 30 minutos, ou 15 minutos, não vai tirar dele, porque aí ele volta a se lesionar. Sim, ele força demais, estoura e aí não joga. Mas a questão do jogo então perguntar pro torcedor do Corinthians, eu queria fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Você, torcedor do Corinthians, gostaria de ter o Jadson desde o início ou prefere ver o Jadson no banco de reservas na partida contra o Vitória? Tá, é só uma questão rápida. O pessoal vai providenciar aí e daqui a pouco a gente vai. Mas o cara não pode escalar o time por causa da torcida. Ele tem que se basear naquilo. Eu tô perguntando pro torcedor. O Carille tem o dado científico. É por isso que eu defendo também o dado científico. Claro. Porque é o seguinte, deixa eu explicar pra você. O caso do Conca no Flamengo. Mudou o treinador, o Conca também não foi para consideração. Claro, exatamente. Então o problema do Conca é científico. Ele não é um problema individual. O Conca não pode estar na relação porque só 5 podem jogar. Algum problema físico Alguma coisa ainda não está resolvida no Conca. Entendeu? É o caso do Jadson. Ele pode não estar bem fisicamente. Eu penso de maneira diferente. Eu acho que o jogador que está em condições de ficar... Eu não colocaria, se eu fosse treinador, nenhum jogador 30%, 40% no banco de reservas. Eu não colocaria. Para mim, o cara do banco de reservas, ele tem que estar 100%, porque ele pode ser a solução durante uma partida. Mas o Jadson, Pascoal, ele não vai estar 100% porque ele está voltando de lesão, Pascoal. É natural que ele não esteja 100%. Clinicamente, ele já está tratado, ele está apto, mas 100% ele ainda não vai estar. Ele pode ser que não esteja na próxima partida 100% A aquisição do ritmo de jogo vem com a participação na partida, não é normal. E o Jadson já mostrou em alguns momentos, assim, Cani, que quando ele volta de um período parado, ele demora para retomar. Normalmente é assim, ele demora para voltar para um sinal que ele começar jogando. Então, mas aí acho que para retomar o ritmo, aí eu concordo com o Eugênio, tem que entrar aos pouquinhos, talvez entra no segundo tempo, e é contra a Chapecoense, aí vai pro jogo. Por isso que eu falei, é aquela história. O Jadson 100%, perfeito, condição, não é um jogador pro banco. Agora, o Corinthians tem jogado sem o Jadson, ganhou sem o Jadson, e não é que não sente a falta do Jadson, mas o Corinthians é um time tão planificado e estruturado que o time joga bola. Então não há necessidade de você tirar esse ritmo de uma equipe que tem tido bons resultados sem o Jadson para colocá-lo e arriscar uma situação que seria desnecessária. Entendo, Facincani. O Mano gosta da frase ali, mano. Lê lá. Magic Jadson deve ser titular contra o Vitória? Aí tem as hashtags ali, ó. FSR titular ou FSR banco. O negócio é o seguinte, Pascoal. Manda pra cá a sua opinião, manda pra cá aquilo que você quer dizer e a gente vai... é capciosa. Como você tá induzindo a opinião do telespectador. Pelo médico ali? Não, também. Mas ele tá induzindo uma resposta. Se você perguntar, você quer ver o Jadson jogar? Evidente que o torcedor vai querer. Jadson deve ser titular contra o Vitória, ponto. Então,
Interrogação. Então, titular ou no banco? Não, Só a pergunta isso. deveria ser, você entende que o Jadson deve ser poupado para essa partida? Agora você quer fazer pergunta também. Mas é óbvio. Você vai arrumar uma briga. Essa pergunta, Ontem teve um você rapaz que induz arrumou a uma discussão com a produção, você viu o que aconteceu. Mas no fim não é a mesma coisa? Você As tá perguntas arrumando- não levam a Que mesma discussão? resposta? Indiretamente sim, mas aí essa daí você já induz o cara a responder que ele Então quer manda. o E a Jadson outra titular. induz pro outro lado. Induzindo Ele ou quer não. levar pro lado do que ele tá pensando. A A meu favor tá legal, quando é contra não serve, entendeu? Manda pra cá a sua opinião, manda aí na hashtag Eu titular. acho que ou a hashtag enquete tinha que ser outra. Você acha que o apitão é justo? É uma justa homenagem à história do. Ah, pro inferno. Apitão, O apitão, o mega apito ali. Recalcado. Eu achei tão Apitão, bonito seu essa nariz. homenagem. Tem uma plaquinha a todos que tombaram por nós. É um recalcado mesmo. Eu achei Tá vendo, muito viu, bonito. Flávio Gomes? É? Por isso que o time dele não sai da C. D? Outra D, coisa. tá na D, é verdade. Outra coisa. Olha Série lá, C. Flavinho. Olha que coisa bonita. O que está coisa escrito embaixo justa, lá, Flavinho? A todos que tombaram por nós. Ó, o jogador da Portuguesa A vê uma todos que imagem sopraram. dessa, o cara sente inveja, porque na Portuguesa ele se cobre com aquela vinilona, aquela Imagina, aquela o vinilona, capa de o quê? cobrir, Você tem na Portuguesa aí do lado, aí, ó. sabe aquela É isso. cobrir carga. Você tem na Ah, de Portuguesa aí cacau. do lado. ó. Você Então, tá louco. E é é aquele tão- que tá com mato até Não a é altura nada, da tá cabeça. lá, tem 10 campos lá, tá tudo bem lá. Essa parte tá boa, o resto não tem mais nada. Você não tem jogador pra colocar em campo. Não tem, você não tem time. Você mudou o treinador dessa última PC semana, né? Guzmão, nosso técnico agora. PC Guzmão, você mudou o técnico. E mesmo sem estar no Brasil, ele muda treinador português, é um negócio de louco. Mudamos. Esse negócio, eu acho, você falar um negócio desse, eu não acho legal. Outro dia criou-se uma polêmica aqui, porque o Daronco viajou no mesmo voo do Corinthians. Isso foi uma falta de Foi falta com passagem respeito. paga? Não, passagem paga não. pela CBF. Isso é uma falta de respeito com o apitador. A falta de respeito. O senhor agora está dizendo que o Corinthians faz uma Mas qual o homenagem problema do ao árbitro apito? viajar junto com a delegação? Nenhum, porque o voo tem horário. Mas O cara viaja no mesmo Iam horário. pro mesmo lugar. Óbvio. O voo poderia ser o mesmo. Divide de quarto também? É que o Aqui, Flavinho, ele tem aquela teoria da conspiração. Não Ele tem acha que teoria o homem não nenhuma. pisou na lua. É, Eu acho ele que tem pisou, essas sim. porcarias. Não tem essas- teoria nenhuma, não. Eu só achei muito bonita a homenagem. Eu continuo comovido, tocado. Isso chama-se Pelo recalque. grande apitão. Tocado, eu tenho Você certeza acha que Elvis não morreu, é de isso? fato. Elvis morreu, coitado. Quem não morreu foi o Colin Chapman, dono da Lotus. Não ainda? Não, tá lá no com Mato Grosso. 140 anos. É, disse que mora no Mato Grosso. Nossa, meu Deus. Vamos falar. O Michael Jackson tá vivo? Tá morto. Ninguém viu o corpo. É? Você tem Viu? dúvida também? Não, ninguém viu o corpo, só tô dizendo isso. Jesus, é cada coisa. Bom, só Mas só falando só ainda pra do Corinthians, finalizar. pra gente falar do negócio do Paulo Roberto, você acha boa ideia do Corinthians concretizar essa contratação, Paulo Roberto? É Posso barato? falar, um jogador para compor elenco. O Paulo Roberto não é um jogador fundamental no time do Corinthians, por exemplo, como o Pablo. O Pablo, sim, é um zagueiro que o Corinthians tiver que. Não, o Pablo tem dispensar mais algum tipo de dificuldade dinheiro. por conta dos valores. Mas é que tá, Pascoal. São coisas Pascoal, diferentes, mano. se o Corinthians já tá com dificuldade Paulo para Roberto renovar não é o tão contrato. grande, Então, pô. não é tão grande, Paulo. mas dentro de uma composição de grana, Pascoal, é um dinheiro que se você fizer mais uma junção, você pode já chegar no que o Pablo quer. Vai pagar. Ô, É, mano, o Pablo então eu vai acho que ficar, pô. não, então, Pablo vai mas- ficar. Ok. Vai ficar ele vai porque ele quer ficar. ficar. É uma Sim, projeção. É uma projeção. Mas se o tudo Corinthians vai tiver dar que jeito. priorizar alguma renovação de contrato agora, não tem que ser do Paulo Roberto, tem que ser do Pablo, que é um jogador que inclusive tem Mas, times mas brasileiros você já vai alinhavando o elenco. Tá certo, Corinthians. Não, discordo. Ele Se você hoje tá é com um uma jogador dificuldade útil. financeira, E- você tem que priorizar, Facincani, Não. o que é primordial na tua equipe. Mas não- O Paulo Roberto, hoje, com todo respeito, é um jogador importante dentro de um contexto? Sim, mas ele não é titular. O Pablo é. Foi importantíssimo contra o Grêmio. Mas esse, Foi, eu não tô mas falando que esse ele não é dinheiro do importante. Paulo Roberto não vai afetar e não vai tirar do Corinthians a possibilidade de ter o Pablo no final do ano. Será uma outra O Pablo questão. custa 3 milhões de euros em dezembro para o Corinthians. Não, custa 1.200.000 agora, porque o Corinthians já se desprendeu daqueles 15% que tinha direito em cima do Malcolm. Não, isso é nessa negociação se concretizasse. Isso é Mas negociação. já tá alinhado isso Essa, daí. essa Não, é não, vai o negociação. acordo? Escuta, Não, esse não, não. acordo voltou ao zero. Voltou ao zero. Como Porque- assim? Porque nesse acordo, vou explicar para você. Deletaram o e-mail? Eu já expliquei para você e vou explicar de novo. Nesse acordo envolvia o Guilherme Arana. E o Corinthians não envolveu o Guilherme Arana, porque eles queriam o Guilherme Arana agora. E o Corinthians Bordeaux. só quer E o Corinthians só entregá-lo quer no entregar em mínimo em dezembro. dezembro. Então, esse acordo foi desfeito. O Corinthians tem que alinhavar um outro acordo, acertar. Eu vou acertar. Acertar é para pagar as luvas do jogador que ainda não pagou desse atual contrato e depois acertar a luva do futuro contrato, que ainda não acertou. Certo? Essa é a grande pendência. Pagar e acertar a participação do jogador, termos salariais e renovação de contrato e luvas. Isso ainda não foi feito. Então o Corinthians tem que encaminhar uma nova situação com o Bordeaux. Entendeu, mano?
Então, Pascoal, mas por exemplo, o Corinthians então ele preserva o Pablo é essa mal. situação. O outro é muito mais fácil de fazer. Mas Pascoal, a questão não é essa. É óbvio que é menos dinheiro para você renovar o contrato do Paulo Roberto. Só que quando você começa a somar uma série de jogadores que você pode estar renovando, pode ser um montante que depois na composição final possa esbarrar próximo do valor que o Pablo está pedindo. O Corinthians ele tem que priorizar, cara. Hoje o foco é, primeiro, tem que priorizar quem não vai pagar. Nós não vamos pagar o Corinthians ele depende de um patrocínio master. O Corinthians ele tem mais um turno inteiro pela frente e o departamento de marketing do Corinthians ele tem a obrigação de tentar arrumar um patrocínio master, pelo menos até o negócio da Caixa não virou, mano? Estão conversando, Pascoal. A Caixa parece que está cedendo em alguns pontos aí e voltaram a conversar. Corinthians a Caixa está cedendo? Sim. E tem que ceder, cara. Como é que era, Flamengo? Você tinha falado agora há pouco? Você tem que escolher quem não vai pagar. Se não vai pagar o Pablo ou não vai pagar o Paulo Roberto. Eu não tenho dinheiro para pagar nenhum dos dois. Tem que fechar o contrato com a Caixa que a Caixa está oferecendo. Pagaria o Pablo. Quanto você falou? 3 milhões e meio de euros? 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. Isso dá 12 milhões de reais. A Caixa está oferecendo quanto pro Corinthians? 25 milhões? No começo do ano estava oferecendo metade e pronto. Paga e pronto. Acabou. Proporcionalmente falando, Flávio, deixa eu só fazer uma pergunta. Você pegaria os 25 e não apostaria nos 35? Agora falando sério, se é um clube que está sem grana, está devendo, está com a receita de bilheteria sendo comprometida ainda pro estádio, cheio de credor na porta, precisando do dinheiro para contratar o jogador, sem nada na camisa. Porque outro dia anunciou um patrocínio também de uma universidade aí que tá... pontual, foi só pontual. Desapareceu, não, mas quando foi anunciado com ponto e circunstância. Mas não aguentou o tranco, Flávio, não aguentou. Enfim, então é o seguinte, o Corinthians também precisa descer do pedestal e deixar um pouquinho a soberba de lado, porque quando você está precisando de dinheiro e tem gente oferecendo... O que pesou ali, Flavinho, no começo do ano, na negociação do Corinthians com a Caixa, foi que o Corinthians ele queria um contrato de 1 ano. E esse contrato esbarraria talvez aí até maio do ano que vem. A Caixa ela oferecia um contrato para o Corinthians até dezembro. Sim. E essa quantia mensal girava em torno de 3 milhões por mês. Hoje, esses 25, se o Corinthians estiver na mão, ele tem que fechar para ontem, não é fechar hoje. Porque não são mais 25, hoje, né? Daria em torno de 18. Claro. Daria em torno de 18. Mas tem de pegar. Eu acho que essa quantia é inferior aos 25. Gente, o mercado está ruim. O Corinthians precisa entender que as empresas têm os seus planejamentos, né? A Caixa faz planejamento anual. Não é porque o Corinthians, não, mas eu quero até maio. Pô, mas escuta, a Caixa fecha as contas no dia 31 de dezembro. Você precisa aceitar a maneira como as empresas trabalham. Ou procurar na iniciativa privada. Também parar de mamar na teta do Estado, que é o que todos os clubes hoje estão fazendo no Brasil. Quase todos na Série A têm o patrocínio da Caixa, né? E no país que todo mundo faz elegias a iniciativa privada. Cadê a iniciativa privada? Cadê os caras de marketing que são amigos do dono de empresa, disso, daquilo? Né? Cadê o interesse no espaço da camisa do Corinthians? Pelo jeito não tem. Se vende muito mal. Tá todo mundo retraído. Tá todo mundo retraído. Então apela para quem? Para o poder público. Porque no fundo, a Caixa é poder público. A única desculpa... E olha que o Corinthians tem um maior público presente no estádio. Sim, né? Tem o maior número de jogos na televisão. A única desculpa para a Caixa, Petrobras, Banco do Brasil, essas empresas estatais, anunciarem em esporte, em camisa de jogo, em carro de Fórmula 1, sei lá, seja o que for, é que elas concorrem no mercado, no varejo, com empresas privadas. Então, a Caixa concorre com o Itaú, com o Bradesco, com não sei quem. Né? A Petrobras concorre com a Shell, hoje em dia só com a Shell e com a Ipiranga. Então, o que acontece? Você justifica um patrocínio, justifica. Agora, se está oferecendo e tem interesse, pega, pô. Pega, tá lá. Tá sem nada. Eu acho que já que não, um erro de avaliação. Uma coisa é você recusar uma proposta como essa se você tiver alguma coisa na manga que seja melhor. Outra coisa é você recusar e não tem nada. Claro. Deixa eu apresentar uma arte para vocês, porque o nosso filósofo contemporâneo disse que o Corinthians estava num viés de baixa. Sim. Quem foi? Nosso filósofo contemporâneo. Os próximos 5 jogos do Corinthians para ver. A gente vai fazer uma avaliação aqui das probabilidades. Corinthians e Vitória. Chapecoense e Corinthians, Corinthians e Atlético Goianiense, Santos e Corinthians, Corinthians e Vasco, são os 5 jogos que o Corinthians tem pela frente. Eugênio Léo, começando por você. Desses 5, quantos pontos você avalia? 15. Dos 5, 15. Ganha tudo, Eugênio. Putz. Ribeirão. Também. Acho que pode haver um empate. Aí eu vou colocar 13 pontos. 13 pro pontos. Corinthians nesses 5 jogos. Eu tô na dúvida entre 13 e 11 pontos. Eu acho que o Corinthians ele vence os 3 primeiros ali, Vitória, Chapecoense e Atlético Goianiense, empata com o Santos e vence o Vasco aqui, 13 pontos. 13 pontos. Você, Flavinho?
Ganha do Vitória, perdão, empata com a Chapecoense, ganha do Atlético, ganha do Santos e empata com o Vasco. Lembrando que no primeiro turno o Corinthians empatou com a Chapecoense e com o Avaí. O Atlético Paranaense na época estava lá embaixo na tabela também. Então, 11 pontos agora. Eu falei 2 empates e 3 vitórias. Isso. 9, 10, 9, 11. 11 pontos você falou. Facincani. O único tropeço, empate com o Santos. Que é tropeço o quê? Empate. É derrota? Não, empate. Empate. Porque a gente pode avaliar o empate. Tá bom, tudo bem. Um pontinho. Já entendi. Só contra o Santos. Então o Corinthians fará 13 pontos. 13 pontos. 13 pontos. Na minha avaliação, o Corinthians fará 11 pontos. 11 pontos desses aí. 2 empates e 3 empates e... Trupica, Lembrando, Pascoal, os dois fora trupica. O Corinthians ele tá 9 vitórias do título brasileiro. O Corinthians ele tem 9 jogos na sua arena para fazer e 10 jogos fora. O Corinthians, se vencer mais 9 partidas, ele possivelmente já será o campeão brasileiro. Você faz esse... Isso é matemático, matematicamente, imagina. Mas já é campeão, cara. Nós estamos no Campeonato Carilli Brasileiro. falou que não. Campeonato Brasileiro. O Carilli falou que não. O senhor não bota palavra na boca do treinador do Corinthians. Campeonato Brasileiro, hoje, daqui pra frente, nós temos um turno inteiro de praticamente amistosos. Inclusive, porque os melhores times, depois do Corinthians, o Grêmio e Santos. Vamos apresentar também os jogos desses melhores times aí, depois do Corinthians. Esses times estão quais são as possibilidades. Envolvidos com outras coisas. Por gentileza. Olha lá. Não, aí a tabela do Corinthians, Vitória, tá vendo aí você Chapecoense, a produção. Isso já foi o jogo do Corinthians. Só pra gente rever. Vocês são muito assim. Assodados. Não. Só pra você que tá em casa. Você falou dos outros times e voltamos ao Corinthians. Então a produção a produção colocou pra você rever os jogos do Corinthians. A briga que vai ter agora não é aí. A briga é dos times que não estão disputando competições paralelas para que entrem na zona de classificação para Libertadores. Por exemplo, o Grêmio. Se o Grêmio passar pelo Cruzeiro no meio de semana... nós vamos mostrar o Grêmio. Espera um pouquinho. Só quero saber, antes de chegar aí. Você está falando do Campeonato Brasileiro. Só mostrar para você o seguinte. Desses aí a gente fecha em conta. Em 11 ou 13 pontos? Para mim, 15. 15. Você? 13. O Mano acho que é 13. Você? 13. Você? 11 e eu 11. Então vamos fechar no 13. Faz a média aí. Vamos fechar nos 13 pontos. 13, tá bom. Então, com 5... Serão 4 vitórias, restariam 5 depois matematicamente. Então o Corinthians vai chegar nesse momento, no dia 17 de setembro, com 60 pontos. Imagina-se isso. Vamos ver ao segundo colocado qual seria a situação para o Eugênio Leal retomar o que ele falava a respeito do Grêmio com as duas competições que o Grêmio ainda tem pela frente. Nós estamos vendo aí exatamente. São 3 competições. Esse que é o problema. Além do Campeonato Brasileiro, mais brasileiro. Olha só, um jogo em agosto e os demais em setembro. O Grêmio, se passar pelo Cruzeiro na quarta-feira agora pela Copa do Brasil, e ele tem uma vantagem boa e está priorizando a Copa do Brasil em relação ao Campeonato Brasileiro, ele vai jogar em todos os meios de semana de setembro, ou pela final da Copa do Brasil, ou pelas quartas de final da Libertadores. Ou seja, em todos esses jogos ele vai botar o time reserva. Sim. Então ele vai despencar a tabela. O Renato falou isso, né? O retrospecto do time reserva do Grêmio do Campeonato Brasileiro é péssimo. Parar o Grêmio na sua avaliação? Explicando, vai fazer 4, 5. Rápido, só explicando que o Eugênio... 5 pontos em 15. Explicando o que o Eugênio falou rapidinho. Entre 2 e 10. Tô nem olhando o adversário. É a primeira parte da final. E no dia 27, lá no final, depois do jogo contra o Bahia, é o segundo jogo da final. Dia 7, primeiro jogo da final. Dia 13 e 20, jogos de Libertadores. E dia 27, segundo jogo da final. Ele tá encavalado com todas as principais competições. Então, pra você, quantos pontos faz o Grêmio nesses jogos aí? Contra o Atlético Paranaense, contra o Sport, contra o Vasco, contra a Chapecoense e contra o Bahia. Vence o Atlético, empata com o Sport, empata com o Vasco, vence a Chapecoense e perde no Bahia. 8 pontos. 8 pontos. 8 pontos, você falou. 8 pontos. Você, Eugênio? Eu acho que vai fazer uns 5 pontos. Não tô nem olhando o adversário. Você, Flavinho? Os adversários são muito parecidos. Eu também. Os adversários são parecidos. Alguns estão lutando. Por exemplo, o Vasco é importante ganhar. O Atlético Paranaense vem numa crescente muito interessante. O Atlético vem crescendo muito. 3 jogos muito bem. Eu colocaria 6 pontos aí. 6 pontos. Tipo, uma vitória e 3 empates, 2 vitórias. Porque vai jogar com o time reserva que não ganhou de ninguém até agora. Se fosse o time titular do Grêmio... Olha, eu colocaria com 3 vitórias e 2 derrotas nesses jogos. 9 pontos nesses 5. Acho que mesmo com essa garotada, o Grêmio consegue jogar bem. O Acho que Grêmio são 9 tem pontos. conseguido jogar bem mesmo com o seu time reserva. É que vai encarar adversários que estão se recuperando na competição. Mas eu acho que o Grêmio vai fazer uns 8 pontos aí. Vai vencer umas 2, empatar 2 e perder 1.
O time do Grêmio é difícil fazer uma análise e uma projeção em cima, justamente pelo que o Eugênio citou. O Renato também disse que vai colocar a molecada agora para jogar o Campeonato Brasileiro. E é um time que é uma incógnita. Se fosse o time principal do Grêmio... Aí seria outra coisa. Aí seria outra coisa. Quer dizer, então a gente vai fechar aqui em 8 pontos? Por aí. Por aí. Tá 8 bom. pontos, tá bom? Eu falei 6, o Eugênio falou 5. Eu falei em 9, então o Mano... 20. Que tal? 9. 29. O Mano falou 8. 37. Você falou quanto? 8. Vai dar, fechar, 2, 3, vai dar 47 pontos pro Grêmio no final de tudo isso. Um 60, com 60 47, e o outro 13. com 47. 13 pontos pro segundo colocado. Um abraço. Vamos passar para o terceiro colocado. Aí é uma situação diferente, porque o Santos pode estar ou não envolvido na Libertadores da América na sequência da competição. E aí, Ribeirão? Coritiba e Santos, Cruzeiro e Santos, Santos e Corinthians, aí é que é o clássico para definir. Botafogo e Santos, Santos e Atlético Paranaense são os jogos do terceiro colocado nesse momento no Campeonato Brasileiro. Eu coloco aí pro Santos, Coritiba não vive grande fase, o Cruzeiro também pode estar envolvido com alguma outra coisa, caso passe aí pelo Grêmio, acho difícil. Eu vou colocar 8 pontos pro Santos nessas próximas rodadas. 8 pontos? 8 pontos. Diga, Flávio. Vamos lá. Curitiba é um jogo... O Curitiba não tá bem. Mas o Santos não tá jogando nada também, gente. O Santos não tá jogando nada, mas não tá perdendo. Pois é. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Curitiba... Mas o terceiro colocado, impressionante como a gente escuta. E Pois é verdade. Mas tá muito longe Para do falar do primeiro. Campeonato Brasileiro, o terceiro colocado é o Santos. Mas o Santos não tá jogando nada. Mas não tá mesmo. E é verdade, ele não tá jogando bem. Não tá jogando bem. E abriu mão, por exemplo. Eu não entendi até agora o que Lever Coupe fez segunda-feira. Escala o time. Ele tirou um monte de titular do time para jogar com o Fluminense. Ah, não, sou eu. E depois ele fala, ele assume na Abrimos no pós-jogo. Gabriel. A culpa é minha porque eu tirei os jogadores do time. Não, e outra coisa, diz que pra gente, Campeonato Brasileiro não tem mais. Como assim? O terceiro colocado tá nada ali, também. Sinceramente. Flavinho, vai, quantos pontos? São 5 jogos, 5 vezes 3, 15 pontos o time jogaria. Vai fazer 9 pontos. 9 pontos. Mano, quantos pontos faz? Mano, daqui a pouco fala. Fala 5 você. pontos. 5 pontos. O Santos, ele empata com o Coritiba, perde do Cruzeiro, empata com o Corinthians, aí já são 2, perde do Botafogo e ganha do Atlético Paranaense. Quanto deu aí pra você? Fez as 5. contas? Como é que é? Pera, não entendi. Você botou mais resultados que pontos. Vamos repetir, vai. Não. Vai lá. Empate com o Coritiba, 1 ponto. Derrota pro Cruzeiro. Vamos lá. Aí empate com o Corinthians, 2 pontos. Perde do Botafogo e ganha do Atlético, 5 pontos. 5 pontos. Muito pouco, hein, gente? O time do Santos com 5 pontos. Eu coloquei 9, eu acho que exagerei. Não, eu ponho 9. Na minha conta é 9. Na minha conta, 2 vitórias, 2 empates aí. Acho que dá pra. Pra mim, acho que o Santos faz pelo menos 3 vitórias nesses jogos aí. Pelo menos 3. Precisa ver se o Santos continua ainda na Libertadores. Isso também condiciona. Isso aí vai pesar e vai Porque pesar nesse demais. meio, eu Cara. repito, terá a Libertadores e o Santos. Porque se se o já Santos- poupou agora, como disse Não, o mas- Eugênio, quiçá naquela A semana. expectativa é que o Santos Vai jogar avance com a ou que não babaiada. avance na Libertadores. Mas nesse período aí ele já está na Libertadores. As semanas ali dos dias 13 e 20, portanto, entre Cruzeiro e Santos e Botafogo, ele vai estar jogando Libertadores. Ele pode poupar contra Então, Corinthians, ele deve Botafogo poupar. e Atlético Paranaense. Exatamente. Vai poupar contra o Corinthians, vai perder pro Corinthians. Vai poupar, vai perder pro Corinthians. Ah, eu não acho que ele vai poupar contra o Corinthians, não. Na Vila No Belmiro. meio dos jogos de Libertadores, Ah, com mas, viagem, Eugênio, é se clássico. Se ele poupou com o Fluminense, que o não tinha Botafogo jogo no vai meio de semana. poupar, Mas vai não é poupar clássico também. local. É difícil. Ah, mas eu não duvido Ele que ganha aí colocar do o final. Curitiba e ganha do Curitiba. Então, chegamos à conclusão aqui. Fechamos com 9 pontos para o Não, é muito. Então, muito. 3? Por aí. O Eugênio colocou 3. Ele empata, vamos dizer que ele empata com o Cruzeiro e empata com o Atlético Paranaense. Vai assim. 3 pontos, 5 Não, e pontos. se for nesse andar de carruagem aí, o que o Mano previu de 9 vitórias pode até diminuir a quantidade Pode ser, necessária acho que para o pode Corinthians ser botar que o campeão. Botafogo vai jogar com o time reserva também. Eu vou Então, falar um empata negócio. com o Botafogo. Eu vou Jogo falar um da negócio. vitória. Eu imagino 9 pontos do Santos. Então vamos fechar em 6. 6 tá 6. bom Tô sendo tamanho, bonzinho? tá ótimo. Tá ótimo. 6 pontos para o Santos em 5 Ah, eu acho jogos, mais, gente, hein? é muito pouco. Eu acho que aquela primeira partida contra o Curitiba, o Santos é capaz de vencer o O Curitiba. Curitiba tá desesperado. O Curitiba Mesmo precisa assim, ganhar, mas o cara. Santos, eu não acho que o Santos ele vai poupar
contra o Corinthians, por exemplo. O Gladiador ganhou um efeito suspensivo. Ganhou. Mano, poupar jogador contra o Corinthians, eu acho que aí faz algum sentido. Primeiro pela Mas não vai poupar, Flavinho. Mas sabe por quê? Mesmo Porque numa é uma desculpa pra perder um clássico, inclusive. Mas é que perder um clássico nunca é bom. Mas não acontece nada. Volta na final. Manda o time antes pro Equador. Tira um pouco a responsabilidade. Exatamente. Imagina você o jogo ceder é uma vitória Guayaquil. pro principal rival, cara. É complicado. Mas já não tá disputando nada com Vamos esse ver lá. Acabando essa fase de 5 rodadas... Corinthians é antes do jogo de Guayaquil. Ah, sim. Ó, vê lá, deixa eu ver ali, tá no GC ali. Previsão Corinthians com mais ficaria 5 rodadas. Corinthians com 60, você tá chegando, Pascoal? 60 pontos. O Grêmio teria 47 e o Santos 42. Gente, é muita coisa de diferença. Esquece, acabou. Acabou o campeonato. Exato. Acabou. Quarto e quinto colocados não entram nessa. Não. Palmeiras não tem mais nada, hein? Não. Palmeiras não tem mais nada a jogar no campeonato. Entrosamento. Fora as competições, Pascoal, nem entrosamento o time do Palmeiras não tem nenhuma outra. Mas não dá pra tremer. Não dá. Assim, gente, a gente já viu o time que não estava bem, de repente deu uma acelerada no ritmo. Mas, ô Pascoal, geralmente quando a gente nota esse tipo de situação é quando o primeiro colocado não está tão estável como o Corinthians está no Campeonato Brasileiro. É difícil tirar essa liderança do Corinthians aí justamente pela estabilidade que o time tem hoje dentro de pela estabilidade e pelo só pra fato gente de ter que uma ideia. E terceiro estão já jogaram a toalha. Só pra ter uma ideia, porque a gente... Eu queria saber os 5 jogos do Palmeiras, os próximos 5 jogos, pra gente ter também essa definição do quarto colocado. O que pode ocorrer não precisa nem fazer o GC, a inversão do G4. O que pode ocorrer é o seguinte, é o Palmeiras andar no campeonato e aí ele passar a ser terceiro, segundo e brigar pelo vice. Sim. Que é o ponto natural. Até porque ele não vai ter dificuldade desses outros. Exatamente. Ele só tem o brasileiro. Só que se ele tem hoje 15 de desvantagem pro Corinthians somando 13, esquece, não busca. Então, por isso que é interessante ver os próximos jogos do Palmeiras, porque é um time que deve encaixar agora. Numa tem mais avaliação, tempo pra treinar. Tem mais tempo pra treinar. Agora não vai ter mais tá em crise, tá em depressão. Deixa eu falar pra você. O Palmeiras tem uma semana agora pro próximo jogo. Na outra semana... Mas não ficou uma semana em Atibaia também? Mano, ficou ou não ficou? Vou dar e vou passar pra você. A ideia de quem jogando mal, o Palmeiras tem conseguido alguns resultados no Brasileiro. No Campeonato Brasileiro tem feito. A ideia de quem dirige o Palmeiras. Essa não é a minha ideia. É a ideia de quem dirige o Palmeiras. O Palmeiras tem uma semana agora pra jogar. Daqui uma semana pra jogar. Depois tem 2 semanas, porque é o período da seleção brasileira. Tá próximo do que o Palmeiras vai conseguir nesses jogos aí. Também não é um time que inspira muita confiança, não. Diga lá, mano. 7 pontos. O Palmeiras pra mim faz 12. Eu acho que nesse jogo, o Chapecoense vence, 12 dos... São Paulo empata, Atlético Mineiro perde, Curitiba vence e Fluminense perde. Fechamos então numa média de quanto? 10 pontos? Né? De 10 pontos. A média aqui ponderada, produção, foi de 10 pontos. Pro Palmeiras, uma média ponderada. Porque o senhor inflacionou a meta. O senhor botou 12 lá. Não, o Ribeirão falou pra mim, a média 12. Ponderada. Não, 12, 10, fecha em 11. Nós dois 12. O senhor desequilibrou. Falou? Não, fecha em 11. Fecha em 11. Não, fecha em 10. 11 ou 10? 10 tá bom. Você decidiu o que vocês querem. Não, o senhor tá reclamando. 11. 11. O que é que fecha em 11? O senhor quer que feche em quanto? 10. Então fecharemos em 10. Atendendo ao pedido, fecharemos em 10. Quantos pontos fará o Palmeiras, então, produção, por gentileza? Tá com 33, né? 43, passaria o Santos. Passaria o Santos. Seria o terceiro colocado. Olha lá. Corinthians 60, Grêmio 47, Palmeiras 43 e Santos 42. Na avaliação das 5 próximas rodadas, contando com Libertadores e Copa do Brasil, do jeito que a gente está vendo aqui. Palmeiras chegaria a 43 pontos. Mas olha a distância do Corinthians. Vale lembrar o seguinte, que... Por isso que o campeonato acabou, meu senhor? E outra coisa, vale lembrar o seguinte, em outubro, apenas a Libertadores estará disponível ao Grêmio, né? Então, obviamente, que alguns jogos o Grêmio vai precisar jogar com o time titular para manter o ritmo de jogo. Não, aí e, são obviamente, 5 jogos em setembro, entre entre agosto e setembro. Porque encerra a Copa do Brasil. Então, menos um compromisso. Se o Grêmio chegar à decisão em conquistar o torneio ou não, ele já perde em setembro. Então, para outubro, a tendência é uma retomada em algumas partidas do Grêmio, né? Então, seria até um pouco mais difícil o Grêmio jogando o futebol que está jogando, né? E outros buscarem essa diferença, no caso do Palmeiras aí, que seria virtual em 4 pontos. E tem uma coisa, se os adversários diretos ali do G6 também começarem a crescer na competição, o Renato já vai repensar, talvez, só para explicar para o torcedor, possibilidade de colocar o time inteiro reserva. Acho que poupar 2 ou 3, só para explicar para quem está em casa, porque depois os caras vão mandar, tá vendo?
O Palmeiras fez 15. Vocês falaram que ia fazer 2, vai fazer 10. Tá vendo? O Corinthians, vocês falaram que ia fazer 15, o Corinthians fez 10. É só uma previsão, gente. Como diria Vicente Mateus, quem tá na chuva pra se queimar. É só uma previsão. Porque depois. Aí, o Mano tá recebendo críticas desde ontem a respeito que ele falou do CRB. Entendeu? O pessoal ficou bravo. É lógico. Você devia pedir desculpas. Mas eu não falei que você xingou os caras? Não xinguei ninguém. Você mas eu acho que quando o clube grande... Não, eu falei isso. Você falou que eu falei que quando o time grande, por exemplo, o Flamengo vai jogar com o CRB, o Corinthians vai jogar com o CRB, ou o Grêmio vai jogar com o CRB, a obrigação é sempre do time que tem o grande investimento, cara. Isso não é demérito. Esquece não é que Maragogi você não pisa. Piso, adoro Maragogi, cara. Paripoeira, adoro a região. Adoro Alagoas. Qual a chance adoro Maceió. Pisar em Maragogi? Adoro. Mas o negócio é o seguinte, Pascoal. Acontece o seguinte, não há essa garantia de que o Grêmio vai voltar a ter interesse no Campeonato Brasileiro em outubro. A não ser que caia numa das outras competições. Vai que ele ganha a Copa do Brasil. Ganha a Copa do Brasil. Já tem a vaga da Libertadores. Aí esquece brasileiro. Que ele passe pra final da Libertadores. Já ganhou a Copa do Brasil, tô na final da Libertadores. Não, aí larga Vou tudo. me arriscar no Campeonato Brasileiro pra quê? Não, é só questão de grana, porque aí tem a premiação. Vou focar meu time aí tem a premiação. Pra ser vice-campeão tem uma premiação não, melhor não do que ser terceiro colocado. Acho que vai até os que não caem, Pascoal, já recebem um percentual. Todos caem, todos recebem, até quem cai. Até quem cai, os mas... 20 primeiros, os 20 primeiros. A maior fatia tá pra quem tá no competitivo. É aquela história, né, Flavinho? Como é que é o negócio da NBA? Como é que é o cruzamento? São quantos times? São 20 para cada grupo. E quantos se classificam para a segunda fase? Os 19 primeiros. E os dois últimos? Fazem um mata-mata que classifica campeão e vice. Aí vai para os playoffs. Segue todo mundo. Aí todos recebem também uma participação. E vamos jogando, 85 jogos para cada um. Não, mas a questão principal aí, Pascoal, no Campeonato Brasileiro, eu acho que em termos de título, para tirar do Corinthians vai ser difícil. Mas eu acho que a principal briga vai mesmo... O senhor já está mudando sua visão. O senhor disse que será campeão. Agora está dizendo que vai ser difícil. Mas o tirar fato... o título. Não, mas eu tenho que analisar das duas formas. Ou formas. o senhor quer esperar mais um pouco para emitir a sua avaliação? Não, eu não preciso também ficar pisando em ovos, não. Na minha avaliação, o Corinthians é o campeão brasileiro já. Mas existe... O senhor receberia a taça? Tá aberto. Eu recebi outro dia que eu já encaminhei, não chegou, será lá no Parque São Jorge? Mas enfim, a questão é a seguinte, Pascoal, eu acho que os clubes hoje, o Grêmio, o Palmeiras, o Santos, o Flamengo, enfim, todos esses times que estão aí nesse pelotão, o Atlético Mineiro que pode entrar também, eles têm que visar uma vaga de Libertadores. Claro que na Copa do Brasil aí você vai ter direito a uma vaga para o campeão ali, algum deles Sul-Americana também vai precisar também brigar por isso, mas existe sim, por exemplo, o Cuca. O Corinthians pode ajudar o Campeonato Brasileiro, sendo campeão brasileiro e sendo campeão da Copa Sul-Americana? Copa Sul-Americana? Abre mais uma vaga? Abre mais uma vaga? Mas aí abre pro vice da Copa Sul-Americana. Aí você não tem um acréscimo de vagas do Campeonato Brasileiro, não. Se eu não me engano, já estão pré-determinadas. Aí quem vai é o vice. Não é isso? Ou eu tô equivocado? Tá certo. Então só uma final entre brasileiros. Porque existe já uma vaga determinada para o número de países. Hoje não tem mais aquele negócio, se o brasileiro for campeão, tira uma vaga do Campeonato Brasileiro. Não, o Brasil já tem um número X de vagas, assim como a Argentina, assim como o Chile, assim como o Peru. As do Brasil podem até ser 8, né? Dependendo da situação. Ribeirão, o Corinthians é campeão e fechou? Eu acho que dá pra esperar mais um pouquinho ainda pra falar. Não coloca esperar o quê? Esperar os próximos jogos, como o Corinthians vai reagir agora. Mas aí todo não mundo precisa, não, mas aí todo mundo jogando. Peraí. Não, você não vai traduzir. Nós temos um tradutor oficial que ele vai executar a tradução agora. Nós temos um tradutor oficial. Eu não esperava tudo isso, mas vamos lá. Tava com saudade. Calma, vou fazer a pergunta. Puxa o microfone perto, que é pra... Liga o plug. Deixa eu ligar aqui, tem que plugar aqui, pera um pouquinho. Vamos lá. Atenção. Tem a casinha, né? Não, vai liberar lá. Já está. Gustavo Ribeirão fazendo a pergunta. O Corinthians já é campeão brasileiro? Não é ainda. Claro que Quero aguardar. Mas eu tenho uns amigos que torcem pro Palmeiras. Eu quero aguardar mais algumas rodadas. Não quero desagradar a torcida do Grêmio. Pra ver como que o time vai reagir. Eu gosto de ficar bem com todas as torcidas, por isso eu tô falando que isso vai acontecer e que o campeonato continua bom pra também não cair a audiência do programa. É isso que eu quero ver a reação nos próximos jogos, adversários jogando a toalha e alguns times devem crescer. Óbvio quero ver que já é campeão. Se o Corinthians tropeçar duas vezes. Eu não sou corintiano, eu tô com ódio do que tá acontecendo. Tá com ódio por quê? Não tá saindo mais nada aqui. Então ele vai falar, você tá com ódio? Eu ódio, de forma alguma. Ele o tradutor disse que o senhor tá com ódio do que tá acontecendo. Não, acho que ele não tá entendendo direito. Queria mesmo era
Fala. Pode falar. Eu quero ver Conclua, as próximas rodadas, ver como o Corinthians vai reagir com os Não vou adversários. nem ver os próximos jogos, os jogos estão chatos, O time vai reagir. Repita. Não vou ver nenhum jogo, porque tá tudo chato, babu. Já acabou o campeonato? Já acabou, já era. Mas tem uma mão na taça. Já melhorou! O Pedro falou o seguinte, olha. Não entendi. Ele não é campeão ainda, mas vai ser. O final, eu só entendi o final, Flavinho. Não é campeão, mas vai ser. Ele não é campeão ainda, mas Entendi pode o entregar final. a taça. O final eu entendi, entrega a taça. mano, Mas dessa fórmula chata. Rodeou, mas no final cravou o Corinthians. Boa, Ribeirão. Tem o WhatsApp aí pra A gente. diferença para os adversários, a questão é que precisa fazer o segundo turno igual fez o primeiro. Melhor. Não é? Se fizer o segundo turno igual o primeiro, acaba o campeonato daqui a 3 rodadas. Tudo indica que louco. parar, mas igual o não dá primeiro, pra ele gravar. zero Já vi Tinder. surpresas em campeonatos brasileiros e você é Zero prova disso, Tinder. Facinho. Pô, se o Corinthians é o primeiro será turno o igual Tinder? que ele fez no primeiro tempo, ele zera o Tinder. Não, que primeiro será o turno. O que tem a ver uma coisa Não, com a tô outra? brincando, mas é uma expressão. Hoje é uma expressão que, por exemplo, você conquista muitas coisas, muita pontuação, você zerou o aplicativo. Nossa, você tá no Tinder? Pega todas as mulheres, hein? O time varreu tudo, entendeu? Eu queria caramba, né? pedir um minuto de Silêncio. Só para de observação. Não, é Às pra- vezes as pessoas falam algumas coisas que elas não têm a menor noção do que elas estão falando. Do horário. Elas não têm nem nada, a interpretação do horário, o programa zerou, onde não? elas estão. Não, claro. Entendeu? Quase. Eu não brinco com essas coisas. Não meu feitio. Mas é Pascoal. uma brincadeira hoje, é uma expressão popular que quando uma Eu, pessoa não, consegue eu vou algo- perguntar, popular. Quando uma Você, pessoa- você é o cara do povo que eu conheço você. O mano conhece. Isso é expressão popular? Não. Não, é porque você. Se eu falar que a cor da camisa do Pascoal é azul, você vai falar que é rosa. Então eu já sei. Fica tranquilo. Vamos pro WhatsApp. Hoje ele tá terrível. Tá parecendo funcionário de cartório. Foi igual? Gostou? Legal, hein? Ele tá legal. Rapaziada, muito boa tarde. Estamos aqui acompanhando ao vivo o Foco Esporte Rádio de Santo Antônio da Platina. Um abraço aí aos participantes do programa. Queria perguntar pro Eugênio que se ele não Palmeiras não deveria aproveitar essas propostas que estão chegando pelo Borja e pelo menos recuperar o dinheiro que investiu para não sair no prejuízo. E você acha que pelo menos dá para encostar ali em segundo, terceiro no Brasileirão? Um abraço, galera. Fica com Deus. Abraço aí pra Santo Antônio da Platina, no Paraná. Um abração pra todo mundo. Eu acho que sim. As duas perguntas, a resposta é sim. Acho que não funcionou o Borja no Palmeiras. Se tiver um dinheiro que vale a pena para pelo menos recuperar uma parte do investimento, negocia, pode ir, porque não está sendo usado, está lá, não joga, então faz um dinheiro. E acho que sim, o Palmeiras tem condições não de buscar o Corinthians, mas de buscar ali uma vaga no G3, que é importante, porque é aquela garantia que você tem de começar a Libertadores na fase de grupos. É óbvio que, estando no grupo de Libertadores, mesmo que seja no sexto colocado, sempre é muito bom. Mas se você pula aquela fase inicial, aquela fase classificatória, e já está garantido na fase de grupos, o seu planejamento é totalmente diferente. Você entra na Libertadores já com a temporada em andamento, já com o time mais arrumado. Não precisa entrar naquele desespero, né, de arrumar o time cedo e tal, começar a temporada já jogando Libertadores com risco de ser eliminado. Então, acho que o Palmeiras tem condições para isso, porque agora foca exclusivamente em Campeonato Brasileiro. Se não conseguir também, aí é demais, né? Porque a temporada até aqui é lamentável. Lamentável. Agora, deixa eu colocar para vocês. Em contato com algumas pessoas do Palmeiras, não existe nenhuma proposta na mesa de nenhum dirigente do Palmeiras para o Borja. Existem comentários como há uma semana, né? Como alguns empresários pedindo autorização ao Palmeiras para que eles façam um negócio com o Borja. Ou empresários que ligam e dizem, posso fazer isso? Agora, não tem proposta. Posso oferecer? Posso oferecer? Eu posso fazer. Eu tenho a possibilidade de ir lá no cara e sair esse negócio. Eu posso entregar lá um documento dizendo que, entendeu? Isso tem pedido. Isso aí, tem pedido. Pascoal. Agora, chegou a proposta, ó. Clube tal. Tá aqui no papel, ó.
tá aqui no bonitão, aqui, ó. Tá escrito aqui a proposta de 3 milhões de euros, 4 milhões de euros. Não tem. O Palmeiras pagou mesmo? Isso 9 milhões de euros, né? Não pagou. O Palmeiras pagou 11 milhões. 11 milhões de euros. Contratação da história do clube. 11 milhões de euros. Não foram 9? Não eram 9 milhões de 11, no euros? total 11. 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. 44. Acho que foram 42 milhões na oportunidade. 42 milhões de reais. Aí a festa de chegada dele, a camisa 12. O cara fala pra caramba, mas não... O empresário nem precisa perguntar ao Palmeiras. Agora, peraí, a questão... Vai direto. Vai direto lá e bate na porta do Palmeiras e fala o seguinte, ó, eu sou empresário tal, eu tenho uma carta timbrada, suponte lá da Sampdoria. Não, é o contrário, o processo é o contrário. O Facicano, o que eles querem é o processo contrário. Palmeiras, você quer vender? Me dá uma carta que eu vou lá no Bala Mistura. Lá no meu time do Bala Mistura, ele joga mole. Jogador? Isso não desvaloriza o jogador? Mas o Palmeiras não pagou nada pelo jogador. Quem pagou? Não, quem pagou joga mole. Isso que desvaloriza ele. Mas pode ter gente que não tá tão bem informada assim. Não tá vendo. Só uma questão. Mas quem vai botar o dinheiro? Aí põe no DVD. Aí põe no DVD os lances dele do Atlético Nacional. Do Palmeiras, eu sou dirigente lá do Celta de Vigo. Amanhã tem Celta de Vigo aqui no Fox Sports, aliás, um time muito interessante. Tô precisando de um centroavante, que o Guidete machucou lá, né? Quebrou a clavícula. Onde é que a gente acha um centroavante? Aí chega lá o seu empresário. Aqui o Miguel Borja. Foi artilheiro da Libertadores, ou vice-artilheiro, sei lá, fez um monte de gol. Meu, como é que ele fez esse ano aí? O Palmeiras pagou uma grana. Esse cara aqui não interessa não, amigo. Tem que olhar. Vamos ver a última atuação dele em campo. Ele jogou 1 minuto. Pera lá, Pascoal, na boa. O Borja, terceiro reserva do Palmeiras. Eu acho que ele é um jogador que ele tem que ser, talvez, mas ele tem um histórico recente importante ainda, e o valor que ele foi contratado... Mas o cara vai olhar. Mas, gente, um por vez, por favor. Mas ele tem que ver o potencial que o Borja já mostrou que tem, pra ver se encaixa numa equipe. No Palmeiras, até se o Cuca for continuar pro ano que vem, o empresário dele, o próprio Borja, tem que chegar no Palmeiras e perguntar: o Cuca vai ser o técnico pro ano que vem? Ele vai ser o nosso treinador? Então eu vou procurar novos áreas, porque com o Cuca ele não vai jogar nunca. Gente, o Borja tem alguns aspectos, eu vou passar para o senhor, eu sei que eu interrompi o senhor, mas eu vou passar. O Borja tem alguns aspectos que precisam ser observados. O Borja, ele é um cara tímido. É o cara que ele tá tentando, tá tateando para ele se dá bem com os colombianos, ele se dá bem com os caras, então, mas ele é um cara que ele beba antes de entrar em campo. Não, ele é um cara que ainda ele precisa superar essa timidez. Esse é um fato. Isso é um fato. É retratado pelo próprio Palmeiras. Ele é um cara que precisa superar a timidez. Ele precisa superar esse obstáculo. Do outro lado, ele é um cara que não está ambientado ao sistema que é dado a ele de jogo. Ele não consegue jogar da forma que o treinador do Palmeiras acha que ele deve jogar. O Borja tem um estilo de jogo. Aí eu penso da seguinte forma: tem treinador que tem que se adaptar ao jogador e não o jogador se adaptar ao que pensa o treinador, porque ele tem a característica dele e o treinador deve adaptá-lo a essa característica. Olha lá, Marsella na pista para ter Miguel Borja. Eu vou falar um negócio para você. Do jeito que eu tenho um pouco de cuidado com as coisas. E fui conversar com algumas pessoas. Não existe, como diria meu avô Pascoal, niente de più de proposta pelo Borja. E o Palmeiras, da informação que eu tenho, não tem nenhum interesse em negociar o jogador. Eu interrompi o senhor, vou dar o direito ao senhor falar. À vontade. Pascoal, eu acho que o Palmeiras ele não pode abrir mão de um jogador como o Borja, mesmo que ele não esteja dando certo a curto prazo. E de fato não está. A torcida do Palmeiras ela faz uma certa ressalva com relação ao futebol dele, mas é natural. Ele está num período de adaptação. Eu acho que a gente não pode padronizar o comportamento dos jogadores. Por exemplo, o Guerra, ele chegou no Brasil, já está jogando bem, a torcida adora o cara. E não dá pra chegar e exigir a mesma coisa do Borja. Cada ser humano é um ser humano. Cada um vai agir de uma determinada maneira. Deixa eu terminar então essa pesquisa do Jadson, pra gente já fazer uma pesquisa do Borja. Entendeu? Olha lá. Jadson deve ser titular contra o Vitória? Banco ou titular? Olha lá. Banco, 65%. O pessoal tá paciente com o time. 65%. Porque o time não tá necessitando agora. Perfeito. Obrigado, gente. Chupa, Pascoal. Vamos mudar. Eu perdi. Eu agradeço da mesma forma. Minha opinião era diferente. Daqui a pouco tem Bayern de Munique e Leverkusen. A partir das 3 da tarde. Mesmo, tá certo. Não é Kielsen, que os caras falam. Não, na Alemanha não tem. Você sabe o que é Kielsen em alemão? Beijinho. Kusen. O alemão não fala. O alemão não fala. Extremo aí. Nossa, o cara fala isso pra mim, eu vou achar que ele tá me xingando. Leverkusen. É assim que o alemão fala. Se eu chego na imigração, o cara manda uma dessa pra mim, já manda em qualquer lugar, Pascoal. Leverkusen. É assim que se fala. Então é Leverkusen. Leverkusen. Ou o F, né? O V, né?
às 3 da tarde para você aqui. A abertura do Campeonato Alemão ao vivo e exclusivo aqui nos canais Fox Sports. Isso é um jogo, hein? Vou fazer baita jogo, não é um joguinho. São baita jogo. né? Baita jogo. Outra Casa coisa. cheia, isso aí. Deixa eu perguntar para você o seguinte: você, torcedor do Palmeiras, acha que o Borja deve ficar ou sair? Borja no Palmeiras, fica ou sai? A produção vai botar ali a legenda e daqui a pouco você vai votar aqui conosco, porque me parece que há uma divisão. O Eugênio já acha que pode ir nesses 4 meses. 4 meses? Não, 8 já, né? Não vem em janeiro? Não. 8 meses. Borja, não. O Borja veio depois, gente. Não. O Borja veio. O Borja veio depois. Final de janeiro. O Borja Foi veio comecinho do ano ainda, hein? fevereiro. O Borja só veio em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. 6 meses. Mais que um semestre, já tem mais que um semestre. Ô, Pascoal, a gente vê muito... Eugênio, só perguntar. Eugênio, você é favorável a que busque um outro caminho? No Palmeiras não vai dar. Não, eu acho que pelo estilo de jogo dele... A pergunta do amigo foi: se houver uma proposta financeira que ajude o Palmeiras a diminuir o prejuízo... Faça. Aceita? Vai. Aceita. Você, Facincani? Não. Você acha que ele tem futuro no Palmeiras? Tem, mas aí o Ribeirão colocou de uma forma muito pertinente. Vai ficar o Cuca? Qual é o planejamento que você tem para mim? Para você... Você perguntaria? Isso, com certeza, mas não tenha dúvida. Até porque ele é muito jovem, né? Para você fazer uma análise dessa... Carreira longa pela frente. Se eu fosse o Borja, professor, o senhor quer contar comigo sim ou não? Como? Mas nesse esquema, não sei o que... Obrigado, então posso, né, me colocar à disposição à venda? Pode, então é isso. Você faria isso? Sim. Mas ele tem bola para jogar no Palmeiras? Tem. Ele tem bola. O problema é o treinador que não o enxerga assim. Então é isso. Você acha que ele... Então, como um observador, você diria o quê? Ficaria ou não? Como observador. Bom, o cara vendo que o Cuca vai permanecer, que o Borja tem talento e que ele não joga com o Cuca, eu tiraria. E até uma boa justificativa clube que esteja interessado. Exatamente. Agora, não tá jogando porque ele não encaixa no esquema do Cuca. São várias colocações que você tem que fazer. Eu, como dirigente do Palmeiras, Cuca... O cara sabe jogar. Mas que eu fico... Quer tirar só pra dizer, Borja deve ficar ou sair do Palmeiras? FSR fica, FSR... Pô, na boa, cara, esse negócio... o estilo do Cuca, o estilo do Muricy, o estilo de não sei o quê. Gente, o treinador... O Tite tem estilo. Não, mas peraí. O centroavante da seleção brasileira... Pera, Pascoal. Deixa de lado o estilo do treinador. O treinador que é qualificado, variáveis. Claro. Ele tem que buscar dentro do elenco a melhor flexível, alternativa. É óbvio. Ele você não pode ficar atrelado a um esquema Meu esquema é X. Só pra terminar. Se você tem aí jogadores que cruzam muito pra área, um centroavante que é trombador e ganha todas de cabeça, você tem lá, sei lá, um Berbatov da vida no teu time, você tem que explorar. Tem um Rantelar na tua vida, você tem que explorar esse tipo de jogada do cara. Não, mas eu gosto de toque de bola. O treinador que é inteligente, ele precisa ter um leque de opções, Pascoal, para explorar o que ele tem de melhor dentro do elenco. Eu volto a falar aqui. Ninguém cabeceia melhor que Gareth Bale. O Bale também cabeceia bem também, com aquela caixa d'água, velho. A mãe dele ali não foi uma cesárea, foi uma autópsia. Mas o negócio é o seguinte... Ô, mano, só fala... Jesus! Ô, mano, só dá a sua opinião, só isso. Tá bom. Olha o que aconteceu com o Barrios, que não era aproveitado no Palmeiras, aproveitado no Grêmio. Aí que tá, o Barrios era um jogador aí que ele não era dependente de um esquema, mas saiu, foi pro time do Renato Gaúcho, tá fazendo gols. Porque o Renato é um time que não tinha centroavante no ano passado. O Renato soube explorar a característica principal do Borja. Então, o treinador que é inteligente do Barrios. O Cuca, ele tem que fazer o mesmo com o Borja, cara. Ele não pode ficar atrelado a um estilo de jogo que ele acha que tá dando certo. Não tá dando, Cuca. Tá na cara que o elenco do Palmeiras é qualificado. Tem jogadores que podem render mais do que estão rendendo. Cabe a você fazer a modificação, inclusive na tua forma de pensar, e alternar o seu esquema tático. Diga, Ribeirão. E o Borja tem uma coisa também. A gente vê muitos clubes europeus, quando contratam jogadores, fazem um investimento e o cara não responde logo de cara. A gente vê os clubes emprestando para clubes menores, para outros times, para não ficar sem jogar. Até para não se desvalorizar. É o caso do Ganso, por exemplo? O caso de vários jogadores. O Ganso não jogou. O Gabigol não jogou na Inter de Milão. A gente sempre ouve sobre possibilidades dele sair emprestado, né, para se adaptar ao futebol europeu.
Por que o Borja não pode ser emprestado também? Pra não ficar parado. Gente, vai para um pouquinho. O cara foi um dos principais artilheiros da Libertadores. Então, o cara fez uma bacia de gol. O cara sabe jogar dentro da área. Pra que vai emprestar um jogador desse? Pra ele se adaptar. De onde que vocês tiram isso da cabeça? Isso não vai acontecer, Ribeirão. O que eu acho é o seguinte... Eu também acho que não vai acontecer. Não existe essa realidade. Primeiro, o Palmeiras não gastou um centavo pra contratar um jogador. Quem gastou... Mas você tem um patrimônio que fica no banco de reserva. Não. Quem gastou foi a Crefisa. Isso tá no pacote. Não, eu sei. O que eu quero dizer é o seguinte... Isso é dinheiro, Flávio. Espera um pouquinho. É dinheiro, eu sei, mas é um dinheiro que não era do dinheiro que é um rio de dinheiro. Não é pouquinho dinheiro, não. Não foi o Palmeiras que gastou. Vocês concordam comigo? Foi o patrocinador. Foi a empresa a Crefisa que comprou o Mas ninguém faz essa quantia dentro do clube, Flavinho, sem pensar no futuro próximo e recuperar o valor. O que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista de negociação, o Palmeiras vai vender para tentar recuperar alguma coisa. Recuperar o quê? Não gastou nada. Então, eu acho que, do ponto de vista comercial, a venda do Borja não é algo que está... que direciona o futuro dele, né? Condiciona o futuro dele a uma negociação, porque para o Palmeiras tanto faz, ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. Primeira coisa, é um jogador que se o Cuca fosse um cara um pouco mais flexível, punha debaixo do braço. Ainda mais agora que o Palmeiras está sem nada para fazer no campeonato, tem tempo para poder errar, inclusive, bota para jogar, muda o esquema. É um jogador bom, tá na cara que é um jogador bom, tá na cara que Mas com a chegada do Daverson, ele perdeu isso. Que mané Daverson, gente. Realmente Banana tá comendo macaco, né? Porque os caras contratam o Borja, o William do Bigode? O William, dois jogadores caríssimos, quer dizer, o William menos, mas assim, o Borja é muito caro e tal. Aí vai querer discutir se o Daverson é a opção. O Daverson contrataram. 5 milhões de euros, professor. Porque não estava dando certo o outro não foi de grátis. 5 milhões de euros custou o Daverson. Eu acho que pro Borja... Contrato Palmeiras, né? Pois é. Pro Borja... O zagueiro do Botafogo. A melhor coisa pro Borja... Ele não para de ser eliminado, não para de contratar. O Flavinho falou que é o fetiche do Palmeiras. O Palmeiras hoje, o torcedor do Palmeiras só comemora a contratação. Não comemora a vitória, não comemora título, não comemora nada. O que eu acho que pro Borja era melhor sair. Era melhor sair. Pro jogador. Mas ele não tem bola pra jogar no Palmeiras? Tem. Só que o Palmeiras não liga pra ele. O Cuca, que é o técnico, não tá nem aí. Pra mim, você falou uma frase que entendeu? É a mesma frase. Pra ele é melhor ir embora. Só pra dizer, pra mim a frase do Flávio é a frase lapidar, é aquela que eu trago comigo. Seu coração. Não, eu trago comigo. Fundo do seu coração. Assim, não, trago comigo, assim. Tem hora que você tem que abraçar o jogador. Claro. Tem hora que você tem que chamar o cara e falar, filho, vem cá. Fez isso. Ó, vem cá, você tá... Quando ele chegou, ele falou, não, vou botar ele pra jogar 90 minutos. Botou contra o Vasco. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Ele fez 2 gols. No segundo jogo ele já tirou. Então, não tem cabimento. E é um jogador, como você disse, Pascoal, que é um jogador tímido, é um jogador que precisa de colo. Dá pra perceber isso porque ele jogou na Europa também. Lembra? Ele voltou. Voltou, não deu certo. Quer dizer, se tem um jogador que tem uma dificuldade de passado desse, né? Tem dificuldade de adaptação, é jovem, é tímido. Precisa de um respaldo. Cara, pega o moleque, bota debaixo da asa. Centurion passou por não jogou nada, vai pro Boca, joga bem. Exato. Então, sabe, se o problema do Borja é a adaptação, que o clube se para facilitar a adaptação dele. E não fazer o que faz. O cara botou o menino para jogar aos 47 do segundo tempo, gente. Que coisa. Isso é uma palhaçada, isso é uma sacanagem com o ser humano, sacanagem com o atleta, sacanagem com o profissional, sacanagem inominável, entendeu? Se o cara já tá mal, tá pra baixo, não sei o quê. Você faz um negócio desse com o cara? Veja lá, por isso que eu acho que a melhor coisa pro Borja é o seguinte, leia a pesquisa ali pra nós, Flavinho. Olha lá, fica ou sai? 77% querem que ele fique. E 27%, agora 73%, 27%, agora a imensa maioria quer que ele fique. Mas, Pascoal, o treinador, eu tô com o Flavinho, cara, ele precisa hoje saber gerir um grupo. Não só dentro de campo ali, quando ele tá treinando a equipe, montando a tática e posicionando os jogadores. Gerir grupo é uma situação muito difícil. Mas tem que saber, Pascoal, o futebol moderno exige isso, não são muitos que conseguem. Então, ainda mais com um elenco tão grande, com tantos medalhões, jogadores caros. Mas, ô Ribeirão, vamos analisar a seleção brasileira. A seleção brasileira na mão do Dunga era um catado. Era uma seleção desprestigiada, tinha ali um pentacampeonato na camisa e só. Dentro de campo era um fiasco. A mesma seleção na mão do Tite, cara, você nota
os jogadores atuando pelo cara. Eles gostam do treinador. E no Palmeiras você acha que tá acontecendo isso? Não acontece. Porque ele agrupa, o Tite agrupa, ele mas não tem que ser. causa burburinho, a gente ele está chegando não fica, à conclusão. A gente está chegando a algumas conclusões, né? Por exemplo, essa de abraçar o jogador é uma conclusão. Segunda conclusão, de que o Palmeiras, como disse o Flávio, adora contratar. O Palmeiras acabou de gastar 123 milhões de reais. 123 milhões de reais, com 16 contratações, com essa feita do Emerson Santos, 16 contratações, que a contratação era de graça do Emerson Santos, e o de graça no Palmeiras custou 6 milhões. Só para dizer para vocês, 123 milhões de reais para não atingir absolutamente nada. E tem gente no Palmeiras que acha que isso é absolutamente normal. Tem gente no Palmeiras, e eu estou falando olhando para vocês aí, que é o seguinte, tem gente no Palmeiras que acha que o dinheiro não é do Palmeiras, que se está gastando dinheiro que não é do Palmeiras. Vocês estão enganados. Estão enganados. São 23 milhões de reais que foram gastos para nada. 123. 123 milhões de reais foram gastos para nada. Essa conta chega depois. Para nada. O Palmeiras não tem nenhuma conquista nesse ano. E não me venham com conversa de dizer que jogador veio de graça. Que eu posso apontar para vocês uma bacia de jogadores que chegaram para o Palmeiras com essa teoria do de graça e que custou um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro. Não custou pouco não. Ninguém cobra nada de ninguém. É essa maremança, é esse sorriso, é essa leveza que é levado o negócio. Perdão ao presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, precisa botar a mão do ombro de algumas pessoas e eles sentirem o peso da mão. Porque se a mão for muito leve, o negócio não vai funcionar. Nem aqui, nem lá, e nem daqui a pouco, e nem lá na frente. Só estou dizendo isso. Prestem atenção. Vocês estão gastando 123 milhões da empresa patrocinadora e não fizeram nada. Outra coisa, dizer que o dinheiro não é do Palmeiras é uma sandice. É uma sandice, porque esse dinheiro poderia estar revertido para outras situações ou para outros jogadores que pudessem trazer jogador, treinador e seja lá o que for. Desculpa, é só uma visão do que eu tenho, porque eu acho que no mínimo, as pessoas que cuidam disso, as pessoas que cuidam do dinheiro, devem cuidar bem do dinheiro que é investido numa empresa, investido num clube de futebol. E uma coisa que eu vou... Perdão, é só a minha visão. Que precisa ser colocada em perspectiva. Muita gente fala assim, mas... Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Se você falando 17, eu não estou falando nenhum outro. Mas eu quero chegar a uma outra conclusão. Se você pegar esses últimos 3 anos, 2015, 2016 e 2017, quantos campeonatos o Palmeiras disputou? Faz a conta. 2015, Paulista... Brasil brasileiro, não jogou Libertadores e Sul-Americano. Então, 3. O ano passado foram esses 3 e mais Libertadores, 4. Então são 7. Esse ano, mais 4 campeonatos. Sim. Certo? São 11 campeonatos. Com essa grana, só esse investimento, com esse patrocinador, 63 com jogadores isso tudo, contratados em 3 ganhou anos. 2 de 11. É muito pouco. Mas o Palmeiras é campeão brasileiro da Copa do Brasil. Ok. Com esse dinheiro, vou repetir, com mas o Palmeiras não estava sozinho, né, Flavinho? Por mais que você faça um investimento e crie uma expectativa de que você possa conquistar 11 campeonatos, você não consegue ganhar Paulista, você não conseguiu ganhar nenhuma Libertadores. Mas o objetivo de um clube grande, Flavinho, é ganhar pelo menos um título importante por ano. E esse ano vai passar em branco. Então, esse ano mas o Palmeiras olha a diferença de investimento. Em 2015, 2016, o Palmeiras caiu em 2 quartas de Copa do Brasil. Em 2 quartas. Caiu. Mas acontece assim, caiu na primeira fase de Libertadores. Vergonhosamente de uma Libertadores. Não é só perder o campeonato, é o jeito que perdeu. Palhaçada, o jeito que perdeu o Campeonato Paulista pra Ponte Preta. Pra Ponte Preta, uma goleada levando uma cacetada. Então, pra aquilo tudo que mas eu não coloco no mesmo balaio a eliminação desse ano com a eliminação do mas passado. Tudo que tá sendo foi vergonhoso ser eliminado na primeira fase, ok. Mas caiu diante do Barcelona, mas por mais que o Palmeiras ele poderia ter avançado, Flavinho, mas eu não encaro como vergonhoso. Por mais que o Barcelona tenha pelo a sua qualidade, o Palmeiras pelo investimento, pela equipe que tinha, é um fracasso. É um fracasso obrigatório. É um baita fracasso. Só pra gente, Gênero, limita a sua opinião pra gente mudar o tempo, porque agora já tem uma outra que os caras, o Palmeiras está pensando em contratar. Um nome, uma posição é certa que o Palmeiras vai contratar. O Ben já disse que é certo que vai contratar um goleiro. Eu tenho informação que é certo que vai contratar um lateral esquerdo. Mas, por favor. Eu acho, primeiro, dinheiro é muito bom. Todo mundo quer dinheiro, quanto mais dinheiro, melhor. Todo mundo quer. Só que tem que saber gastar o dinheiro.
Eu comparo esse Palmeiras ao Fluminense da antiga patrocinadora. O Fluminense teve 15 anos com um patrocinador que botava muito dinheiro, mais dinheiro do que todo mundo no futebol brasileiro. Ganhou o que o Fluminense? Uma Copa do Brasil em 2007, um estadual em 2005, 2 campeonatos brasileiros em 2010 e 2012. Para 15 anos é muito pouco. Por quê? Se coloca o dinheiro não para montar um time de futebol, se coloca o dinheiro para ter retorno de mídia. Visibilidade. Vou contratar os que aí eu vou aparecer. E aí a minha leitura é o retorno de mídia que interessa é o retorno de mídia da vitória, do time vencedor. Ah, eu contratei jogador tal, ok. Aí, se você, naquele momento, você vai ter a mídia da contratação do jogador. Se dá errado, você vai ter a mídia negativa. Você vai associar a sua marca com o fracasso, com a derrota, com a decepção, com a frustração, como está acontecendo esse ano com o Palmeiras. Com o erro de planejamento, como com a patrocinadora do Fluminense. Aí acabou a parceria do Fluminense com a patrocinadora, que entrou numa crise imensa. Então o Fluminense aí com dificuldades para pagar salário, com dificuldades para sem patrocínio na camisa, sem patrocínio, né, devendo aqui e ali. E aí, todos os 15 anos de dinheiro que teve entrando ali, dinheiro, ganhou menos do que deveria e não aproveitou para se estabilizar economicamente como clube. Esse é o projeto. Qual é o projeto do Palmeiras com esse patrocinador? Gastar o dinheiro do patrocinador, gastar, contratar. Toda semana contrata um cara, contrata. É dinheiro que vai, dinheiro que vem, dinheiro que vem. E dentro de campo, não ganha. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Parmalat do próprio Palmeiras também, né? Depois que a Parmalat saiu, o Palmeiras começou a degringolar e chegou até o rebaixamento em 2002. E pegando até no que o Flavinho falou há pouco sobre os campeonatos, pra mim é um fracasso muito grande do Palmeiras esse ano. Porque você sempre pensa numa evolução, você constrói um time, investe pra ir ganhando os campeonatos e ter objetivos cada vez maiores. O objetivo do Palmeiras dessa temporada, o que era? Depois de ganhar uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro, Libertadores, e passou longe, vem sofrendo, vem ganhando no sacrifício desde o início do ano. Sim. Contratou esse monte de jogadores sem pensar na formação de um time. E aí começou o planejamento com o técnico, trocou no meio do caminho para outro treinador que já chegou reclamando que não tinha o mesmo time. Exatamente, que não tinha o mesmo time do ano passado. O Cuca chegou no primeiro dia, primeira entrevista. E aí o Palmeiras eliminado pelo Barcelona, que é um time muito inferior ao Palmeiras. O Palmeiras tinha obrigação de chegar mais longe na Libertadores. Não ser campeão, obrigação não é ser campeão, mas chegar longe na competição. Uma coisinha, agora tem um comentário aí, e as pessoas estão lendo na internet, e a torcida postando e tal, que o Palmeiras vai contratar o Jorge, lateral esquerdo, que era do Flamengo, e foi jogar na França. Bom, tem alguma chance, assim? Hoje não. Hoje é muito difícil. O Jorge, por mais que esteja no esquema rotativo no Mônaco, mas é um atleta que foi primeiro contratado agora, né, em dezembro. Acabou de chegar. Acabou de chegar. É como o Borja no Palmeiras. Exatamente. Segundo que lá, o Mônaco tem essa política de, em primeiro ano, segundo ano, o cara ganhar adaptação e subindo gradativamente. Mesma coisa. Se o Arana for contratado hoje pelo Bordeaux, ele vai ter um tempo de adaptação, não vão queimar o atleta logo de cara, né? O próprio Malcom foi a mesma coisa. Chegou e devagarzinho ele foi ganhando espaço dele no próprio Bordeaux da França. Não é o Neymar que chega, status, estrela, é um outro patamar. Na França existe essa hierarquia na equipe que você vai... É uma questão de evolução. De evolução. Então, como ele é um atleta que demorou a chegar, assim como o Fabinho, que hoje é um baita jogador, um baita de um lateral, joga pelo meio, joga de volante lá no time do Monaco, o cara gradativamente vai ganhando o espaço dele, que é a mesma coisa do Jorge. Você acha inviável? Hoje, dificilmente. Na França tem aquela limitação de estrangeiros por equipe ou não? Não. Pode jogar quantos quiser. Pode. Faz comunitário. O Jorge, eu acho o Jorge... Então, Pascoal, são duas coisas, cara. O campeão francês morando em Mônaco, vai jogar no Palmeiras. E outra coisa, o Monaco é de um desses sheiks árabes, né? Isso, sim. Também, é concorrente do Paris Saint-Germain, né? Uhum. Ah, tá. Você acha que tem dificuldade de dinheiro lá, mano? Não, zero. Zero. O cara dorme em cima do travesseiro de petróleo. O cara precisa ser muito burro. Não fala isso. Você falou outro dia, sair o cara sair de Mônaco pra vir jogar no Palmeiras. Sério, precisa, ou qualquer outro time brasileiro, não é por causa do Palmeiras. Mas o cara sair do Mônaco, que é campeão francês,
joga Champions. Não, mas mora aí, em Mônaco. Aí depende. Vou morar aqui no Sumaré, em Perdizes, qual o problema? Tá louco? Imagina. É um bairro nobre da cidade de São Você Paulo. mora ali também, o que você tá reclamando? É um bairro nobre da cidade de São Paulo que é muito bom também. Mas, por exemplo, pro amadurecimento do Jorge na Europa, eu acho que é ruim ele ter essa postura. Porque se o jogador ele tá há pouco tempo na Europa, você voltar, eu acho que é você regredir demais. Mas dependendo, por exemplo, o Gabigol, Ganso, são jogadores que eu entendo. O Gabigol vai pra Portugal. Mas aí que tá, Pascoal. A passagem dele na Ganso Itália, não vai sair. Eu sei, Pascoal, só tô colocando como exemplo o fato deles Mas o Gabigol não deu certo pela indolência dele com o Atlético. Mas calma, gente, deixa eu terminar. Gabigol e Ganso, pelo presente dos dois, eu acho que seria viável pensar num retorno de ambos, porque não deram certo. E foram, de forma ridícula, jogar nos clubes que passaram. O Ganso, escanteado até do banco, muitas vezes não era nem relacionado. E o Gabigol dando pitizinho quando não era colocado na partida, jogar a camisa no chão e ir embora pro vestiário. Agora o Jorge não, ele tá jogando no time que foi campeão. O Jorge, ele acabou de ir. E é um ele tem um projeto futuro do Mônaco, promissor, claro. entendeu? É diferente o cenário. Então, eu acho que hoje, Pascoal, pro Jorge é inviável o retorno pro Brasil. Eu acho que hoje Você é inviável. também não. não, aliás, não mas importaria. Mas com a camisa 6 jogaria mole? Jogaria. Aliás, em vários clubes do Brasil. Ele saiu daqui Você, vivendo Cacete, uma capaz de grande ter fase. chance no Palmeiras. Mas aí eu concordo com o Flavinho. Você não vai deixar um país como a França viver em Mônaco, você sair do campeão francês, que conseguiu, depois de muitos anos, tirar o título do Paris Saint-Germain no campeonato francês, para voltar para um time que vive uma turbulência como o Palmeiras. Gente, mas é o Palmeiras, gente. Mas é o Palmeiras, gente. Precisa ser muito Palmeiras. bom. Vai se enfiar nesse caldeirão que é o futebol Mas morar em brasileiro. Mônaco também é legal porque é muito rico, Flavinho. Ele ganha pouco. Ele não é muito rico ainda. Eu vou falar um negócio pra vocês, ó. Eu não vou assustar vocês. Ele tá ali na Sandevô ali pedindo com pires na mão. Vou falar um negocinho pra vocês. Não precisa morar em Mônaco. Do lado de Mônaco tem uma cidade italiana chamada Ventimiglia. Vou falar um negócio pra vocês. É um mas aí não é style. Aí vai morar no puxadinho. Que puxadinho! Que puxadinho, cara! Você não passou lá, mas você não sabe o que é aquilo. Ei, Flavinho, eu tô falando alguma besteira. Eu vou falar pra você. Coisa sabe um barco ali. Só pra encerrar, só pra gente mudar de assunto. Ventimiglia é sensacional. Ô, mano, você fica zoando. Tem gente que mora em Mônaco. Mônaco é caro. O cara mora no barco. Trabalha em Mônaco. O cara, tem nego que vai até Ventimiglia pra comprar salame, pra comprar algumas coisas que tem na Itália, que são maravilhosas pra comer e tal, e que são muito mais baratas mesmo. E bem pertinho. É muito pertinho. Mas isso é um muquirana. O cara mora em Mônaco e vai pra comprar salame. Vai mesmo, mas vai. É um muquirana. O cara tem um iate. Eu vou dizer pra você comprar salame. Conheço, você é louco, ganha bem, já não tá morando mais lá, mas fazia... Tá fazendo lá. Vamos mudar o assunto? É esse? Vamos. Fazer a compra na Itália. E fazia muito bem. É ali do lado. Vamos mudar o assunto? O treinador do São Paulo mudou o goleiro. Ixi. Também ali que tá difícil. Esse é um sinal. Por quê? Porque o Renan não vem falhado, como o Denis havia falhado antes. Eu queria saber o que motivou a saída dele. Não, pera um pouquinho. É um momento ele tão radical e brusco. O treinador disse taxativamente, por algumas questões que ele observou, Dorival Júnior, ele disse, por algumas questões que eu observei, e acho que é o momento de fazer esta alteração.